E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que simplesmente virou de cabeça para baixo a forma como a gente enxerga as pessoas no trabalho. É aqui que damos adeus àquela ideia de que o ser humano é só uma engrenagem movida a dinheiro, sabe? E começamos a entender a psicologia complexa que, de fato, move o comportamento dentro das organizações. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Pensa comigo, é como se fossem dois mundos. No primeiro, aquela visão mais clássica, né? O tal do homem econômico. Um ser quase robótico, que só responde a incentivo financeiro. Uma peça na máquina e ponto final. Mas aí, do outro lado, a revolução comportamental nos apresenta o homem administrativo. E aqui a coisa muda completamente. É uma pessoa completa, com emoções, com vida social e que está buscando uma satisfação que o dinheiro sozinho não compra. É exatamente essa transição que fundamenta toda a nossa análise de hoje. Então, essa nova forma de pensar surge lá em 1947. A teoria comportamental, ela não apareceu do nada, sabe? Ela foi uma reação. E uma reação bem necessária. Foi uma resposta direta àquelas teorias mais antigas, que tratavam as organizações como máquinas e as pessoas como peças. Uma visão que, convenhamos, já estava se mostrando muito rígida e bem incompleta. E aqui está a grande virada de chave. A premissa é até simples, mas ela é transformadora. O comportamento humano deixa de ser visto como um problema que precisa ser controlado e passa a ser, na verdade, o coração da gestão. Para entender uma organização, você precisa, antes de mais nada, entender as pessoas que fazem ela acontecer. E isso tudo se desdobra em algumas características que são essenciais. O foco, por exemplo, sai das tarefas e vai direto para as pessoas. A teoria meio que joga fora aqueles manuais de regras sobre como tudo deveria funcionar. E no lugar disso, ela se dedica a entender por que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Ela parte do princípio de que as pessoas são seres dinâmicos, que aprendem, que mudam, que colaboram, e não só peças que executam ordens. Certo, então, se o comportamento é a chave de tudo, a gente pode dizer que a motivação é a força que gira essa chave. E foi exatamente aí que a teoria comportamental foi fundo na psicologia, tentando responder aquela pergunta fundamental, né? O que é que realmente impulsiona a gente a dar o nosso melhor todos os dias? E uma das respostas mais famosas para isso é a pirâmide de Abraham Maslow. A lógica é que as nossas necessidades seguem uma hierarquia, quase como uma escada. Primeiro vem a base, o fundamental, as necessidades fisiológicas e de segurança. E só quando esse degrau está firme é que a gente se sente motivado para subir para o próximo, em direção ao topo da pirâmide, a autorrealização, aquele desejo de atingir nosso potencial máximo. Agora, olha só que interessante, um ponto crucial aqui. Apesar da popularidade gigantesca da pirâmide de Maslow, sério, ela é usada até hoje em tudo que é palestra e livro, ela nunca foi cientificamente comprovada. É um modelo mental muito poderoso para a gente refletir sobre prioridades, mas não dá para encarar como uma verdade científica absoluta, tá? E essa ideia toda nos conecta a uma outra perspectiva genial, que é a do Frederick Herzberg. Ele nos desafia com o pensamento. E se satisfação e insatisfação no trabalho não forem dois lados da mesma moeda? E se forem, na verdade, fenômenos totalmente distintos, movidos por fatores completamente diferentes? E essa tabela aqui deixa tudo bem mais claro. Pensa assim, os fatores higiênicos, salário, as políticas da empresa, o ambiente de trabalho, são como a manutenção básica de uma casa. Se tem uma goteira, isso gera muita insatisfação, certo? Mas consertar a goteira não te deixa feliz, só elimina o problema. A felicidade, a satisfação de verdade, ela vem dos fatores motivacionais. O reconhecimento, a chance de crescer, a sensação de realização. São literalmente duas réguas diferentes. Bom, entender o que motiva as pessoas muda completamente o jogo, principalmente na hora de liderar. Porque, no fundo, o estilo de um líder é um reflexo direto do que ele acredita sobre a natureza humana. O que se pensa sobre a equipe define totalmente como se age. O Douglas McGregor resumiu isso muito bem em duas visões de mundo totalmente opostas. A teoria X é aquela visão tradicional meio desconfiada. As pessoas são preguiçosas por natureza e precisam ser controladas de perto. O resultado? Uma gestão baseada no comando e controle. Já do outro lado tem a teoria Y, uma visão bem mais moderna e otimista. O trabalho é algo natural, as pessoas são criativas e buscam responsabilidade. E o resultado disso? Uma liderança que se baseia em confiança, autonomia e colaboração.
Expandindo essa ideia, o Hanses Likert propôs que não existem só dois polos, mas sim um espectro, com 4 sistemas de gestão. Ele vai desde o autoritário coercitivo, que é pura coerção e desconfiança, até o participativo, onde a confiança é total, as decisões são descentralizadas e a equipe tem voz ativa. E a conclusão do Likert era clara: quanto mais uma organização se aproxima desse sistema participativo, mais eficaz e produtiva ela se torna. Mas a teoria não parou só na motivação e na liderança, não. Ela também transformou o jeito que a gente entende o ato de decidir. Foi o Herbert Simon quem nos mostrou que aquela imagem do gestor como um supercomputador, sabe, perfeitamente racional, com todas as informações na mão, isso aí simplesmente não existe na vida real. Simon nos trouxe o conceito de racionalidade limitada. A ideia é a seguinte: por mais que a gente tente ser lógico, somos seres humanos, né? Nossas decisões são sempre limitadas pelo tempo que a gente tem, pela informação que a gente consegue acessar e pela nossa própria capacidade de processar tudo isso. Então, a meta não é encontrar a decisão perfeita, e sim a melhor decisão possível, dadas as circunstâncias. E é nesse contexto que surge a figura do satisficer, uma palavra que o próprio Herbert Simon criou. Em vez de ser um otimizador que busca a perfeição absoluta, o gestor da vida real é um satisfator. Ele procura uma solução que seja boa o suficiente para resolver o problema na frente dele. É a escolha do pragmatismo em vez da paralisia de ficar buscando a perfeição. Certo, então, qual que é o balanço final disso tudo? Como toda teoria muito influente, a abordagem comportamental deixou um legado gigantesco. Mas, claro, ela também não escapa de críticas. Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda. Do lado positivo, as contribuições são enormes, não tem como negar. A teoria trouxe o fator humano para o centro da gestão, nos deu modelos de motivação que a gente usa até hoje, normalizou a ideia de que o conflito é algo natural e que pode ser gerenciado e provou o valor da participação. A gestão que a gente conhece hoje seria impensável sem essas bases. Agora, do lado das críticas, alguns pontos são bem importantes. A teoria, às vezes, pode psicologizar demais os problemas, acabando por ignorar fatores estruturais. Aquela busca por uma solução apenas satisfatória é vista por alguns como uma falta de ambição, especialmente no mercado tão competitivo. E, claro, ao criar modelos gerais, ela corre o risco de simplificar demais a imensa diversidade da personalidade humana. Resumindo, é uma lente poderosa para entender, mas não é um mapa exato para agir. Para a gente fechar, a teoria nos deixa com uma reflexão bem prática. É só parar para pensar um pouco no nosso ambiente de trabalho, nas experiências que a gente já teve. O estilo de liderança que a gente vê por aí, ou até o que a gente mesmo pratica, tá mais para a teoria X, aquela baseada no controle, ou tá mais para a teoria Y, que aposta na confiança? A resposta para essa pergunta, no fundo, revela muito sobre a verdadeira cultura de uma organização. Obrigado pela companhia nesta análise.